pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando um novo ano. Pode tocar a música Adeus, ano velho, Já feliz pode. ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação, agora em 2025. Eu sou a Débora, como vocês já sabem, vocês podem me encontrar no @movimenta_UTI. Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um ano. 2025 está no ar e o podcast também. Voltamos com força total, com esperança total, como terminamos o ano de 2024, né, Débora? E estamos aqui para a gente continuar conversando, produzindo conteúdo e trazendo para vocês discussões que vão muito além do óbvio na terapia intensiva. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @sanclerbernardes. E juntos aqui em 2025 você vai continuar nos encontrando no nosso podcast, o TI Informe Ação. Você pode nos achar no Spotify, você pode nos achar no YouTube, você pode nos ouvir ou nos assistir nessas plataformas. E a gente continua o ano de 2025 com a campanha do Apoia-se em aberto para quem acreditar e quiser nesse ano depositar um pouquinho de esperança, um pouquinho de empenho, um pouquinho de confiança no que a gente faz aqui. Eu acho que vale a pena, porque a gente tem um ano muito legal pela frente, uma programação muito bacana. Então, a gente tem um ano que a gente quer levar para os nossos apoiadores, para todo mundo que nos acompanha, mas em especial para os nossos apoiadores, uma discussão sobre fisioterapia em UTI de muita qualidade, de um altíssimo nível, internacionalizada, baseada em evidência científica, com humor, com cultura, com conversas, com reflexões, né, Débora? Esse é o nosso objetivo aí para 2025. E quem achou que a gente tinha parado em 2024, não, nós só demos um Não, respiro, né, Sancler? A gente só deu uma pausa aí entre o Natal e o foi Ano Novo necessário. só para a gente respirar, né? Mas assim, estamos muito planejados para esse ano, né? Exatamente, exatamente. E aí, para a gente começar, Débora, eu acho que a gente terminou falando sobre esperança e a gente levou isso para a esperança do paciente na UTI. E para começar o podcast, né, para dar o pontapé do podcast em 2025, eu acho que a gente poderia falar de algo que é assim necessário e que provavelmente muita gente nessa semana está fazendo, né, Débora? Que é planejamento. Planejamento da reabilitação. Eu acho que está todo mundo pensando, todo mundo já abriu o seu aplicativo com listas, pegou o seu planner, a sua agenda de 2025 e já anotou quais são as metas. Posso fazer um parênteses? Eu acho tão legal um meme que tem, que é assim, meta para o ano, aí perder 10 quilos, aí a pessoa vai lá e coloca uma vírgula, 1 quilo, aí economizar não sei quantos mil, aí a pessoa vai lá e risca em gastar, é muito legal. Então está todo mundo escrevendo quais são as suas metas e como a gente precisa para executar isso. Então hoje o nosso podcast, a gente vai falar nesse episódio sobre planejamento, mas o planejamento da reabilitação. Como é que a gente tem que fazer isso no dia a dia para que a gente possa oferecer e garantir uma reabilitação de qualidade. Diga lá. Não, só fazendo um adendo, porque no meu Instagram tem muita gente que corre, né? Meu Deus, esse povo da corrida já tá postando as corridas que eles já pagaram. Você também faz as corridas que eles já Exatamente. pagaram pro ano que vem. E aí já começaram o É. treino. Eu falo, gente, isso Exatamente, aí, mas ó, planejamento. eu tenho algumas metas de corrida para esse ano, então o meu planejamento tem que ser em cima disso. Eu vou correr uma meia maratona de novo, eu vou para minha sétima meia maratona. Esse ano eu vou correr, se Deus quiser, a meia maratona da Polícia Federal, que acontece aqui em Natal, que é em abril. Então, daqui para abril, a gente tem aí 4 meses. 4 meses são 16 semanas. Um planejamento meu são de 12 semanas. Então, tá tudo planejado. Para isso, tá tudo planejado. Pro resto, eu já não sei, né? Aí é outra história. Muito bom. Ô, Débora, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente decidiu falar sobre planejamento, eu fiquei pensando numa coisa. Existe um cara que é o William Demme. William Demme é que trabalhava com análise de dados, com indicadores, com tudo isso. E dentre as várias coisas que Demme preconizava, era a qualidade, né? A quality improvement, a melhora da qualidade. Isso serve para a reabilitação também, serve para a atuação da fisioterapia com toda certeza. E aí, dentro desses processos, vamos dizer assim, gerenciamento de processos, a reabilitação vai muito além de um processo, ela é a reabilitação, ela é macro, mas eu fico pensando que para a gente oferecer com qualidade isso, a gente pode se basear em ferramentas que existem de gestão de processos lá da administração geral e tal. E uma delas é o PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir corretivamente.
Talvez o fazer, o D do PDCA, que é do, a gente já fala muito aqui no podcast, que é como fazer. A gente fala de indicação, contraindicação, segurança, como implementar, parará, para tudo isso a gente vem falando nesses últimos anos. O checar é você ter resultados, indicadores e tal. A gente tem episódios aqui que falam sobre isso. Agir corretivamente é você ir lá identificar o que estava errado e corrigir. E aí isso tem a ver com educação, tem a ver com treinamento. A gente também já falou sobre muito disso aqui. Mas o começo de tudo, e eu queria deixar isso claro, que para qualquer processo, começar planejando é necessário. Então não adianta eu escrever um protocolo de reabilitação, não adianta eu treinar a minha equipe, não adianta eu ter os melhores fisioterapeutas, não adianta eu ter uma cultura de reabilitação super desenvolvida se eu não tiver um planejamento de como a gente entrega a reabilitação, de como vai ser o nosso fluxo para garantir que isso aconteça. Cabe isso, não cabe totalmente para a reabilitação, ou eu estou viajando em querer trazer esse processo gerencial para dentro da reabilitação? Não, eu acho que super cabe. E assim, se você parar para pensar, a gente fala um pouco sobre essa ideia, né, esse conceito de macro e micro quando a gente no nosso curso de prescrição de exercício, mas essa ideia também pode ser transferida para cá, né? A gente pode pensar nessa questão do PDCA, na questão do planejamento macro, né, de uma forma maior ali, né, dentro do processo todo de reabilitação do paciente, como um planejamento micro, né, um planejamento ali de hoje, da terapia de hoje, né, enfim. Então, eu acho super importante. E assim, o planejamento, se a gente parar para observar, ele é citado, né, como um ponto importante em mil coisas que a gente faz, né? Então a gente falou agora, por exemplo, de quem quer correr esse ano, né, fazer alguma corrida, mas também coisas do tipo assim, né, sei lá, se você vai qualquer nutricionista ou escuta essas coisas de comer bem, né? Uma dos pontos fortes é se planeje, né? Não vá ao supermercado Deixar na com loucura, você tá lascado. fome, ou sem saber o que você vai fazer na semana, né? Porque aí você vai lá, você acaba comprando um monte de coisa que depois não serve para nada, né? Ou que depois não encaixa uma coisa com a outra, né? E isso também cabe dentro da fisioterapia ali na UTI, né? Se a gente não planeja, se a gente chega ali para fazer as coisas sem um planejamento adequado, acaba que talvez a gente faça um monte de coisa que não precisa ser feito, né? A gente perde um tempo, a gente deixa de fazer coisas que precisam ser feitas. E tudo isso envolve um monte de coisa, envolve tempo, envolve gasto, envolve atraso na reabilitação do paciente, né? Então, esse planejar, ele é extremamente importante, né? E, obviamente, a gente aproveitou aqui uma época do ano onde muito se fala sobre isso, mas a verdade é que isso deveria ser uma realidade no nosso dia a dia, né? Paciente a paciente, né? Discussão a discussão, essa parte do planejamento, né? E assim, para dar um exemplo muito prático, né? Você sabe que eu tenho a impressão, veja se você concorda comigo, né? Que tem algumas subpopulações, alguns grupos de pacientes que eles são altamente afetados, talvez mais do que outros, pela nossa falta de planejamento. Sabe aquela ideia de, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Se a gente Vai no coloca. fluxo ali, ó. Eu tenho a sensação que alguns grupos de pacientes prejudicam demais com essa ideia, né? Então, por exemplo, eu sempre falo para os alunos quando a gente pega paciente oncológico lá, né, que está em processo, né? Então, assim, esse paciente de repente sei lá, fez uma cirurgia e depois dessa cirurgia a gente já sabe que vai vir a químio, né? E a químio demora tantos meses e a químio traz várias repercussões para o organismo, né? Se isso não, se não é um paciente que você planeja o processo de reabilitação dele, provavelmente você vai comer bola, né? Vai chegar lá na hora da quimio, ele vai estar mais cansado do que ele deveria estar, porque de repente você não entrou com um processo de condicionamento antes. Estou dando alguns exemplos, né? Paciente Cirurgias nefropata, também, né? Preparação para grandes cirurgias, né? Se a gente não o prepara pré antes. Eu lembro também, de um paciente que exatamente. ele estava fazendo uns dias antes na enfermaria, mas não foi treinado com ele. Quando chegou na UTI, ele foi operado. Aí ele falou: Não, mas agora eu fiz uma cirurgia. Ou seja, faltou o planejamento para ele entender que depois seria mais intenso do que previamente, né? Exatamente. Paciente nefropata, né? E a gente também fala isso no nosso curso, né? Como esses pacientes nefropatas, eles têm uma jornada de reabilitação, né? Então, assim, ele internou na UTI, ele virou dialítico, né?
se ele vai continuar fazendo diálise, você precisa contabilizar isso dentro do processo de reabilitação dele. Se ele já fazia antes, mais ainda, porque aí quais são as perdas que ele já veio junto com ele, né? Outros pacientes, outro grupo claríssimo, Sancler, são os pacientes tracostomizados, né, em ventilação mecânica. Se você não tem um planejamento, né, e a gente já falou um pouco aqui em outros, sei lá, agora eu já nem sei mais que ano que foi que a Crítico gente falou as crônico, coisas, quando a né? gente conversou com o Bruno, treinamento, todos esses episódios a gente falou Exatamente. muito desses pacientes. Paciente, por exemplo, tracostomizado em ventilação, se a gente não tem um prognóstico, a gente retarda demais, né? A gente perde time de retirada de ventilação. Às vezes o paciente vai para casa, né, tracostomizado, porque a gente não se planejou direito, não planejou direito, né, esse processo dentro do hospital, né? Então, paciente ortopédico, né, que eu comentei o ano passado, quando eu falei lá do Congresso Europeu, que eles trouxeram isso, né? Esse paciente, Politraumatizados, né? ele fez, colocou algum, sei lá, um fixador X, né? Como é que vai ser isso? Daqui quanto tempo ele vai poder pôr o pé no chão? Daqui quanto tempo ele... né? Então, eu acho que tem subpopulações aí, né? Diferente às vezes do que, por exemplo, um paciente jovem, sei lá, igual a gente, internou para fazer uma cirurgia de retirada de algum apêndice, sei lá, complicou um pouquinho, mas é jovem, evoluiu bem nos primeiros dias. Não ok, né? Mas assim, menos mal se você não tiver um planejamento É tão porque adequado. é menos difícil planejar para esses, né? E eles não têm tanta perda, né? Porque é isso, a idade, tudo isso contribui muito. Mas tem subpopulações que a gente atende direto na UTI e que às vezes fica na nossa cara, né? A questão do putz, a gente não planejou isso direito, né? Putz, a gente não pensou nesse tempo, a gente, né? Então, acho que a gente precisa prestar muita atenção em algumas subpopulações quando a gente fala em planejamento, sabe? Com certeza. E isso aí eu vou até trazer então um ponto para a gente discutir. Que quem está ouvindo pode estar falando assim, tá, mas planejar o quê? De onde eu parto para um planejamento? Porque nem sempre eu vou pegar um paciente e vou falar assim, ele é vítima de politrauma, talvez não seja tão possível eu entender todos os prognósticos, todos os prazos e etc. Mas vamos trazer alguns exemplos e abrir uma discussão aqui. Você deu esse paciente do fixador. Qual é a previsão dele poder fazer descarga de peso? Vamos supor que você converse com a equipe médica, cirúrgica, eles falam, olha, em 7 dias. Ok, o planejamento entra em você decidir o que você vai fazer nesses 7 dias até fazer a descarga de peso. E isso Uhum. envolve suas avaliações e seu conhecimento técnico, né, seu estudo, para saber o que é que acontece com 7 dias com uma pessoa que não faz descarga de peso e o que é que ela perde, mas que pode ser trabalhado sem descarga de peso. Então, será que o membro contralateral não precisa ser fortalecido? Será que tirar esse paciente mais rápido do leito para evitar complicações respiratórias não precisa ser planejado para ser feito? Será que exercícios de isometria sem a descarga de peso não podem ajudar esse paciente a manter a função muscular ativa? E aí, quando ele fizer a descarga de peso, ele ter menos prejuízo? Então, você tem que ter um olhar com conhecimento técnico, estudo, e a questão da previsibilidade do que seu paciente vai fazer. E aí vou acrescentar uma outra coisa, e é o que ele fazia antes. Voltem lá, eu sempre gosto de voltar nesse episódio, Débora, porque é um dos meus preferidos, tá bom? Do nosso podcast, que é o metaterapêutica. Então, assim, o que o seu paciente tinha antes, como ele era antes de internar na UTI, o que é que ele tem no momento que está acontecendo, que está impactando em prejuízo ou possível prejuízo funcional para ele, quais são as perspectivas do tratamento, os prognósticos, os prazos, o que, que vai ser possível e o que não vai ser possível. Quando você tem tudo isso em mãos, você consegue desenhar um planejamento. Agora, se você não tem tudo isso em mãos, você fica perdido, você fica à deriva. E aí eu acho que é o que você estava falando. A gente vai ficando no deixa a vida me levar, numa questão mecanicista de só ir fazendo procedimentos. Eu não estou desmerecendo nenhuma profissão técnica, mas a nossa profissão ela é uma profissão de tomada de decisão baseada no conhecimento e no raciocínio. Ela não é uma profissão para eu entrar lá e chegar para todo mundo, pega, senta, levanta, e olha que eu estou falando muito, né? Pegar, sentar, levantar o paciente. Eu preciso de tomada de decisão baseada em raciocínio, baseada em avaliação. Isso está lá na descrição da nossa profissão de uma maneira bem linda e maravilhosa dentro de um parágrafo lá da resolução.
Então, a gente precisa avaliar fisioterapeuticamente falando, distúrbios cinéticos funcionais, a gente precisa ter prognóstico, e aí, a partir disso, eu consigo planejar o que eu ofereço para o meu paciente, e aí, dentro daquele PDCA, talvez seja o próximo passo, que é executar. Então, a gente precisa dessa questão temporal também, né, Débora? Tipo, como o paciente era, como ele está e como ele vai, eu espero que ele alcance no futuro, para que eu possa inserir isso dentro do meu planejamento. E aí, só destacar aqui, planejamento a curto, médio e longo prazo. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, né? Então, eu posso ter o planejamento de evitar que o meu paciente tenha perda de massa muscular nos 3 primeiros dias da internação, que ele não vai poder fazer descarga de peso. Eu posso ter o planejamento de que ele vai fazer descarga de peso com 7 dias a médio prazo e um planejamento de que ele vai andar em casa. Então, não necessariamente o meu planejamento permite que ele ande aqui, porque eu sei que ele não vai andar, mas eu tenho que ter isso dentro de um planejamento do meu plano terapêutico. Eu gosto muito dessa ideia dos tempos, né? Porque se a gente parar para pensar na gente, né? E a gente fala muito isso em fim de ano, começo de ano, né? Quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente sempre para pensar, né? Ah, o que aconteceu, né? Então a gente retoma o passado, né? O que aconteceu esse ano, né? Aí a gente, tá, como é que eu tô agora, né? O que eu tenho agora, né? E o que eu Qual é quero meu pro status próximo, do né? momento, né? E o que eu quero lá pra frente. Então, assim, existe uma interação entre os tempos, né? Passado, presente e futuro, que essa interação, ela é essencial e ela vai me ditar muito do meu planejamento, né? Que é aquela coisa de, eu posso morrer de olhar agora e falar assim, hoje eu quero me inscrever para uma maratona agora em janeiro, né? Não vai rolar, né? Porque o meu passado não me permite isso, né? Meu E eu não passado me tenho condena. tempo, e eu não tenho tempo para agora, né? Então, assim, então eu gosto muito dessa reflexão do como a gente precisa encaixar, sabe, no planejamento essas reflexões, né, ou essas informações que vêm do passado, né, do que aconteceu, do que tá, como tá agora e de como vai ser. E eu acho que a gente falha muito isso no planejamento dentro da UTI, porque quantas vezes a gente pergunta para as pessoas, né, e como ele era antes? Não sei. Não perguntei, ninguém tem essa informação, né? Atendendo sem ter esse conhecimento. Exatamente, ou às vezes a gente pergunta, tá, e aí ele vai para onde quando ele sair daqui de alta, né? Ou quem que tem lá na casa dele para ajudar ele? Como que não sei como é a casa, não sei como é a família. E aí, sabe, para mim é como se fosse realmente um triângulo, né, que precisa fechar, né, as pontas para a gente conseguir fazer um planejamento adequado. E se falta uma das pontas, vai ficar em aberto, né? Então, você não vai conseguir planejar a ponto de você dar uma alta segura, ou você não vai conseguir planejar a ponto de você ter um bom desfecho, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, sabe? E aí, de novo, dá pra gente pensar de uma forma macro ou de uma forma micro, né, Sancler? Então, por exemplo, quando eu falo micro, por exemplo, eu atendi o meu paciente ontem e estou atendendo ele hoje. Né? Eu preciso considerar o que aconteceu ontem, né, no meu planejamento de hoje. Então, se ontem eu fiz um exercício X, né? E ele não respondeu legal, ele cansou demais. Eu preciso considerar no meu planejamento do exercício de hoje se eu vou manter, se eu vou diminuir aquela intensidade, né? E isso vale para o macro também, né? Eu preciso considerar como ele era antes. E aí aqui eu queria contar um caso de um paciente, não sei se já contei em algum episódio, mas enfim, que eu acho muito válido para a gente sempre tomar cuidado com essa coisa do extremo, sabe? Ou de sempre achar que sempre é sempre, nunca é nunca, enfim. Mas essa ideia de, olha, a gente precisa saber como o paciente era antes, né? Ou o que aconteceu com ele antes, ela é importante e ela vai me dar uma informação, obviamente, de onde eu consigo chegar com esse paciente, né? Então a gente tem muito isso na cabeça, né? E é válido, tá, gente? É essencial pensar, bom, se ele não andava 5 quarteirões antes, muito provavelmente ele não vai andar agora que ele tá na UTI. Não precisa Mas, ser a sua meta ali, né? exatamente, mas olha o contexto como ele é importante, né? Como não é só uma informação solta. Uma vez eu peguei um paciente que, acho que eu já contei isso aqui,
que quando a gente perguntava para a família, falava, como é que ele estava um mês atrás? Ele estava acamado, ele não fazia nada, ele não tinha funcionalidade, ele era dependente. E aí, quando a gente foi avaliar, não batia, sabe? Ele tinha um grau de força muito próximo de 3, assim. É, E aí a gente falou, gente, não faz sentido, né? Um grau de força desse jeito, para um paciente que não fazia absolutamente nada, que não ficava sentado, que não... Enfim, resumindo a história, esse paciente ele tinha tido uma internação prévia, e quando ele saiu da internação, ele realmente ele saiu na cama porque ninguém tinha tirado ele da cama naquela internação. E a família olhou para aquilo e falou: bom, se no hospital ele não ficou em pé, não fez as coisas, Vai em ficar casa assim. ele também não vai fazer, né? Vai ficar assim. E aí a família considerou que aquilo era ele. Ele não teve oportunidade, né, de uma fisioterapia depois, enfim. E aí ele teve um mês em casa e ele reinternou com a gente. Então, só tomar cuidado também com uma informação solta, né? De, olha, esse paciente, ele não fazia nada, né? Há um mês atrás. Mas qual que é o contexto desse não fazia nada, né? Porque aí, para um paciente como esse, por exemplo, muito pertinente que eu planeje ele voltar a ficar em pé, ele voltar a trocar uns passos, por exemplo, né? Mas conhecer o que aconteceu, né? Como é, entre aspas, né? O passado desse paciente, ele é fundamental e ele precisa se encaixar com o que está acontecendo agora, né, com esse paciente, e ele vai te dar esse norte para o que você consegue planejar para frente, né? Excelente, muito bom. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal da gente colocar aqui, Débora, que talvez as pessoas estejam ouvindo a gente e pensando assim, mas isso aí não é muito factível com a realidade. Eu chego no meu plantão, já está tudo acontecendo, já está tudo agitado, tudo pegando fogo, e talvez essa pessoa não tenha naquele momento tempo para parar e fazer um planejamento a longo prazo, planejamento macro e tal, de todo o plano terapêutico e da reabilitação em si. E aí, eu vou falar o que eu faço um pouco na prática. Eu trabalho com os planejamentos imediatos, em primeiro lugar. Então, a gente chega na UTI, você pega o plantão, aí a passagem de plantão já passa a fazer parte do planejamento. Se você tem uma equipe que preza por um bom planejamento de reabilitação, a passagem de plantão ela é continuidade de informação e do plano terapêutico. Mas eu vou lá e eu trabalho com o que é micro, bem pequeno e bem imediato. Então, assim, eu tenho que resolver problemas na hora. O paciente é um paciente que está com déficit de equilíbrio, mas que a gente sabe que vai tomar banho e que a gente quer que ele vá tomar banho no chuveiro. Então, se a enfermagem já está levando, eu vou naquela hora com eles para poder oferecer apoio e tal. Então, a gente resolve o que é micro. Depois do que resolve o que é micro, a gente consegue começar a pensar um pouco mais à frente e planejar as ações para ali adiante. Então, poxa, eu já fui lá, já ajudei a levar aquele, sentar aquele, botar no modo espontâneo aquele e tirar a secreção daquele. Perfeito. E agora? Aquele que foi no banheiro só para tomar banho, ele não está conseguindo ir sozinho porque ele está com déficit de equilíbrio. Então eu tenho que começar a planejar que eu vou voltar ainda no meu turno para treinar um pouco de equilíbrio depois do banho, e que eu vou colocar isso na minha passagem de plantão para que dê continuidade no plano terapêutico de melhorar o equilíbrio dele, porque talvez daqui a 2 dias a gente possa deambular livremente com ele pelo corredor. Então eu acho que também é legal a gente colocar que existem decisões que são tomadas na UTI um pouco sem esse planejamento. E você colocou, tem um paciente jovem, e muito obrigado quando você falou tipo a gente, jovem, né? Fiquei muito lisonjeado com isso. Mas que tem paciente que você não tem que quebrar a cabeça nesse planejamento, porque é algo muito linear que você sabe. Você sabe que esse paciente, no outro dia, ele vai estar levantando o leito, vai estar indo no banheiro, vai estar andando com você e ele vai de alta da UTI. Mas a gente precisa tomar decisões até para os pacientes mais críticos, que são um pouco mais imediatistas. E não é que elas são sem planejamento, é porque o planejamento você faz na hora que você toma a decisão para isso. Mas qualquer coisa a médio e longo prazo precisa ser colocado mais com calma, com o pé no chão. E aí, você falou que a gente peca muitas vezes, né, por esse planejamento, e eu concordo com você. Eu acho que nós somos muito do momento na terapia intensiva, do calor da emoção, e a gente tem menos a visão de pensar lá na frente e planejar o que a gente vai estar dando para o paciente lá na frente. E olha, quando eu digo isso, eu digo de todas as profissões, tá bom? Talvez os médicos estejam querendo um remédio que resolve o problema na hora, a gente querendo o posicionamento, o exercício, a ventilação que resolva na hora, o pessoal da nutrição que é a dieta que resolva na hora, e aí a gente entrega esse paciente depois, e é onde a falta do planejamento vai fazer a diferença, que esse paciente depois sai para o universo, é o seu caso que você contou agora, e talvez a gente esteja fadando esse paciente a uma sequela muito grande.
E aí eu queria te perguntar, Débora, então eu gosto de fazer isso de imediato e no segundo momento eu gosto de fazer o planejamento já para o plano terapêutico um pouco mais longo. E isso implica em eu ter que voltar várias vezes nos pacientes. E aí quem estiver me ouvindo falar, mas eu não tenho tempo, aí eu sinto muito, eu acho que é gerenciamento de tempo e forma de trabalhar. Eu acho que eu tenho a obrigação de voltar para que essas outras coisas aconteçam. Então ficar claro que fazer um planejamento também exige que você tenha uma visão fora do procedimento, atendimento fisioterapêutico fechado, né? Que você tenha mais visitas, que você tenha um envolvimento maior com esse paciente para que você consiga oferecer. Como é que é no seu dia a dia, Débora? Como é que é essa linha do tempo aí de planejamento que você faz? Eu acho que é bem isso, assim, é como se, para mim, é como se a gente ocupasse diversos espaços e momentos dentro da terapia intensiva, né? E acho que esse, na verdade, é um dos principais pontos positivos de nós estarmos lá o tempo todo, né? Então, pensa, diferente da fono, por exemplo, elas não têm esse privilégio, né? Elas chegam ali, ela tem aquele paciente, aquele para ver naquela UTI, ela tem um outro para ver na outra, então ela chega ali, tá no banho, putz, sinto muito, né? Então não vou conseguir ver, talvez eu não vou conseguir voltar mesmo, porque eu vou ter que atravessar o hospital, ver outro, enfim. A gente não, a gente tá lá, né? Então a gente tem essa, esse benefício, né? Essa sorte, enfim, de conseguir modelar tudo o que está acontecendo para conseguir alcançar o nosso planejamento, né? O que eu acho é que efetivamente a gente não tem um planejamento adequado, então a gente acaba que acha que eu tô indo e voltando, não vai dar tempo, né? Mas na verdade aquilo, né, essa perda de tempo, por exemplo, né, de pegar esse paciente que está com déficit de equilíbrio e vai dar banho, então peraí que eu já vou fazer a transferência, vou trabalhar, já vou aproveitar para avaliar, para depois eu voltar a atender, a gente acaba enxergando como uma pedra no caminho, sabe? Como um desvio no caminho, entendeu? Estão me chamando para pôr o paciente em pé junto. E a gente entende aquilo como, estão me desviando do meu caminho. Quando, na verdade, se você tem na sua cabeça um planejamento para esse paciente, você pode falar: bom, ótimo, vou usar esse momento para fazer isso, já olho, já observo, já avalio, porque aí eu já consigo pensar o que, que eu vou voltar e fazer depois, né? Então, eu acho que a gente usa muito pouco a nosso favor o fato da gente estar ali. Concordo com você, acho que porque por muito tempo a gente acabou optando por uma rotina engessada, né, dos atendimentos, um erro talvez de entender o que é sistematização, né? A gente acabou colocando sistematização como uma coisa de eu atendo uma vez, não volto, eu atendo, né? Uma esteira lá do Charlie Chaplin. Exatamente, linha de Quando, produção. quando na verdade o fato da gente estar ali é uma super abertura para a gente flexibilizar, né, o nosso estar ali, né, ocupar esses espaços, ocupar momentos, e aí, a partir disso, usar isso como uma arma a nosso favor para o planejamento do paciente, né? Então, só que, obviamente, quando a gente fala em planejar, eu acho que tem outra questão importante, né? Que é o fato de que a gente não está sozinho, né? Então, a gente não adianta a gente planejar alguma coisa, é tipo a gente que vive em família, né? Não adianta eu planejar, eu quero uma viagem, vou fazer uma viagem com a minha família para a Disney o ano que vem, né? Se eu não falo isso pro meu marido, né? E se eu guardo dinheiro, ele não guarda, ou se eu guardo e ele gasta com outra coisa, não vai acontecer, né? Então, a gente também precisa entender que quando a gente fala em planejamento, é planejamento do paciente, né? Da reabilitação do paciente, não é o planejamento da fisioterapia, né? A fisioterapia é uma das coisas que o paciente vai fazer ali, né? Enquanto a gente tiver esse olhar voltado para a gente vai continuar reclamando, né? E falando, eu planejei sentar, mas elas iam dar banho. Eu Mas ninguém me planejei ajuda. colocar ele em pé, planejei colocar ele em pé, eu planejei não sei o que, mas não aconteceu por causa dos outros, exatamente, porque, né, não é o seu plano, é o plano do paciente, né? E a gente é uma parte disso. Então, eu acho que eu penso um pouco por aí, eu acho que a gente precisa
começar a ser mais maleável, sabe? E, de novo, assim, a gente já falou isso aqui, né? Isso não tem nada a ver com fazer coisas que não são da nossa função, não, né? Acho que é um pouco infantil da nossa parte até a gente querer levar o que a gente está falando Excelente. para esse lado, né? A gente não está falando sobre isso, a gente está falando de um nível de maturidade a tal ponto da gente poder ir lá e colocar um paciente em pé e transferir para uma cadeira de banho para ir para o banheiro, sem achar que estão me desviando da minha função, né? Mas é ter uma maturidade para falar, ó, eu ajudo e eu me beneficio disso, porque aí isso já faz parte do meu planejamento, né? Aí você joga, por exemplo, esse caso aí. Você conversa com a equipe, você vai lá e ajuda, e na volta a equipe vai deixar esse paciente sem acessos ligados, os que possam ser desconectados, com uma monitorização simples e portátil fora do leito, esperando você para as intervenções específicas de fisioterapia que você determinou para ele. Agora, se você não tem esse planejamento, ele vai para o banho, volta para o banho, vai ficar todo empacotado no leito, e aí você vai ter que comprar mais uma briga, que é para desempacotar, para fazer a sua sessão, mais difícil tirar do leito e botar ele, sendo que ele já passou por lado de uma poltrona que ele poderia estar fazendo e tal, né? E eu acho que você falou um negócio muito bacana, que é de ser maleável, e a gente também precisa ser maleável para entender que o atendimento da fisioterapia ele vai muito além desse pega, estica e puxa, né? Porque, assim, a avaliação de tudo, e aí quando eu coloco avaliação, tanto avaliação física e funcional, mas uma boa anamnese, uma boa história com o paciente, com o familiar, ela faz parte do planejamento do atendimento. Então você falou, não tem como eu reabilitar uma pessoa sem saber como ela era antes. Não tem como eu saber como ela era antes se eu não paro para conversar com ela e com os familiares. E talvez o fisioterapeuta fale assim, mas isso vai me tomar muito tempo. E aí eu tiro isso da minha ação. Se eu tiro isso da ação, você está tirando o planejamento e você volta para o mecanicista de fazer procedimentos isolados. Então eu também acho que para ajudar no planejamento, os fisioterapeutas precisam entender que a avaliação, a anamnese, história, a avaliação física, de força funcional e respiratória, monitorização, tudo isso faz parte do atendimento como um todo, faz parte do plano terapêutico. Então, talvez de manhã eu não vá pegar e treinar a marcha para ganhar equilíbrio com o paciente, mas eu posso gastar 30, 40 minutos conversando com esse paciente, com o familiar, sabendo o que ele fazia e o que ele vai encontrar quando ele tiver alta, para que a gente tenha um planejamento do plano terapêutico. E eu posso investir de uma maneira mais direcionada e efetiva no turno da tarde. Porque se eu de manhã fiz algo que eu não sei para onde eu fui, e da tarde vai fazer também, o paciente não se beneficia, a gente não tem planejamento nenhum, a gente está à deriva fazendo o que vem na cabeça da gente no momento. Então, uma boa avaliação da força física, uma boa avaliação da força muscular, uma boa avaliação da funcionalidade do seu paciente, de marcos funcionais, uma boa conversa com a família, isso é peça crucial no planejamento que a gente tem. A gente precisa entender que isso faz parte. Você não vai em outro profissional de saúde, qualquer que seja, e essa pessoa sai te dando remédio, sai te dando dieta, sai te fazendo curativo, sem que a pessoa pare para entender esse contexto inteiro. Então não pode ser diferente com a fisioterapia. A gente precisa entender o que acontece. E aí, isso é um investimento de tempo no planejamento, não é uma perda de tempo dentro da conduta. Ah, mas eu tenho que o convênio vai me pagar, e a gente pode fazer essa discussão um outro dia, que você pode fazer isso, e o fato de você ir lá, sentar, pedir para levantar um braço, uma perna, medir a força, você vai estar gastando mais tempo do que você gastaria talvez no atendimento, mobilizando talvez mais do que mobilizaria no atendimento sem sentido e sem planejamento. Então, acho que isso é um investimento que precisa ser pensado e reconhecido pelos profissionais e que as instituições também têm que prezar por isso, conversar mais com seus profissionais para dizer, olha, faça isso, corra atrás disso, porque é assim que a gente vai ter resultados mais efetivos, né? A gente lá no hospital, Débora, no hospital universitário, a gente tem feito um trabalho que é uma monitorização de como os pacientes eram e de como os pacientes saem da UTI do ponto de vista de mobilidade. A gente tem chamado isso lá de comportamento para prevenção de declínio funcional ou trilha funcional, que é até um termo que a gente pegou de uma ideia sua, né, de que é a trilha funcional do paciente. E aí a gente tem visto que, olha só que bacana, isso é uma monitorização que a gente fez um POP de como perguntar para o paciente e para o familiar para descobrir o que ele fazia antes, baseado na escala que a gente quis escolher e etc. E a gente vai fazendo a monitorização e o atendimento no dia a dia, eu não preciso mais ter essa conversa todo dia, e a gente monitora depois. A gente já tem isso de 2 anos seguidos, e isso está trazendo respostas para a gente, de respostas assim, de magnitudes absurdas, do tipo, quais são os fatores de risco mais marcantes para prejuízo
prejuízo funcional, e aí a gente pode planejar melhor as nossas intervenções, quais são os subgrupos, como você disse, que a gente tem que intervir com maior atenção, e também traz a possibilidade de como a gente ajusta o dia a dia do cenário da UTI, quantos fisioterapeutas eu preciso, qual é a relação de pacientes, e aí isso é planejamento. É um planejamento macro de como a gente oferece reabilitação para os pacientes, mas precisa ser baseado naquilo que a gente efetivamente quer oferecer. Essa é uma forma de individualizar o que a gente oferece, mas seguindo o protocolo, seguindo uma política institucional de mobilidade. E assim, enquanto você não mensura, você não tem nem ideia de como esse planejamento faz diferença para os resultados que a gente oferece, né? A gente percebeu isso depois de mensurar e ver, ups, não estava tão bom assim quanto a gente fazia. Então, eu acho que entender que o planejamento, ele demanda de ações que são um pouco diferentes do atendimento e que elas precisam ser incorporadas, é algo que ajuda muito a uma equipe de fisioterapia a melhorar o seu planejamento de reabilitação. É. Você estava falando, né? Eu tô aqui pensando, né? Quais são os prejuízos, né, da gente não ter um planejamento adequado, né? E aí a gente já falou alguns, né? Você até falou e é uma das coisas que eu defendo muito, né? Um dos principais prejuízos é que esse paciente ele vai de alta, é ali na hora que ele chega na casa dele que ele vai sentir a nossa falta de planejamento, né? Seja a curto prazo de chegar na casa dele e ele não conseguir subir uma escada que tem lá, enfim, seja a longo prazo dele perder completamente o acesso à fisioterapia, enfim. Mas o paciente, né? Agora você falou outro que acho que é uma outra questão quando a gente não planeja, né? A gente não tem um planejamento, né? A gente deixa de saber um monte de coisa e a gente fica achando que, né? Mas você sabe que tem outros pontos muito sutis que eu acho que afetam negativamente, assim, quando a gente não tem um planejamento adequado, né? E um deles eu não tenho dúvida, é a relação com a equipe. Sabe, esse monte de coisa que a gente escuta por aí, a equipe briga, a equipe não se entende, a equipe só reclama. Muito disso é por falta de planejamento, né? Não tô falando só nosso, né? Mas a gente tá falando da gente, então a gente vai falar da gente. É falta de planejamento nosso, né? Que é isso que você falou. Poxa, o paciente foi, tomou banho, voltou. A enfermeira, o auxiliar teve todo o trabalho de monitorizar tudo de novo, de ligar a sonda, de ligar. Aí eu chego, tipo, um minuto depois. Então, vou andar com esse paciente, vou fazer não sei o quê. Você pode tirar tudo? Não Pô, tem é como muita você querer que te sacanagem. apoie, né? Exatamente. Então, assim, né, é um problema grande, eu acho que traz né, a falta, né, do nosso planejamento, é essa relação que a gente tem com a equipe também, né? Acho que afeta bastante o não planejar. E o outro ponto que eu ia comentar também, que eu acho que quando a gente não consegue fazer um planejamento adequado, isso afeta negativamente a gente também em termos de estado mental, sabe? É, Frustração de não conseguir. são aqueles dias que você, de repente, chega para pegar o plantão, aquela pessoa né, do período anterior, enfim, você vê que ela tá assim, atrapalhada, né? Gente, é muito ruim, né? É isso que eu falei. É tipo a gente ir pro supermercado e ver aquele monte de coisa e falar, nossa, não sei o que que eu tenho que comprar, né? Isso deixa a gente zonzo. E eu acho que muito do que a gente chega, por exemplo, no fim do dia, né? No fim do mês, muito cansado, né? Muito desgastado, a gente mesmo, é por causa disso, né? É porque, sei lá, pensa, né? A gente tem lá o dia. Se a gente tem uma agenda, né? A gente vai encaixando. Ah, das três. Meu marido fala muito isso pra mim. Pô, você só tinha das 3h30 às 4h30. Você achou que ia dar pra encaixar isso, ó. Não ia, né? Encaixar Depois uma você não sabe atividade de 6 horas, né? por que que você tá estressado no final do dia, né? Tá frustrado que não conseguiu fazer o que deveria fazer, né? Então, acho que também vale a pena a gente pensar o quanto o planejar, ele traz benefício também para esses pontos, assim, sabe? Para relacionamento com a equipe, para a gente mesmo, né? Para como a gente vai se sentir no final do dia, né? E como a gente apresenta a nossa profissão, né? Porque eu já ouvi várias vezes, assim, o médico, tipo, falando, e aí? Hoje deu para fazer? Ah, não, não fez. Pô, Não, mais um dia que não estava no fez, banho. Pô, sabe? você não se organizou, né, para ir antes ou depois? Então, acho Eu acho, que vale a pena pensar sobre isso também, né?
Uma coisa que eu gosto muito de fazer é assim, se você não tem, no serviço que eu fico, a gente tem o Huddle, e no Huddle você identifica quem vai fazer exame, quem é mais grave, quem tem procedimentos e tal, mas é ir nos leitos e conversar com a equipe para você ter uma ideia disso. Então, assim, quem são os pacientes que vão tomar banho? Quem são os pacientes que têm procedimento invasivo para fazer? Quem são os pacientes que vão sair para fazer exame? Quando você tiver um mapeamento disso, pode ser lá no seu papelzinho, pega um papelzinho qualquer, anota aqui, mas você consegue se planejar melhor. Tipo, poxa, eu tenho um paciente que vai tomar banho, que é um paciente que tem 300 curativos, que é super difícil e tal. Ou você se organiza para ir antes, ou veja que horas o banho vai acontecer e veja se é possível ir depois. Se você não tiver esse planejamento, você vai bater lá no meio do banho. Aí você vai falar, não atende porque ele está no banho e vai embora. Pronto, é ao menos um atendimento para esse paciente. Então, isso cabe para hemodiálise, né? A gente, não é que eu não possa atender, mas você pode gerenciar o planejamento de que horas você vai atender, se vai ser no começo da hemodiálise, deixa outros pacientes de lá, vou ver esse primeiro. Então, essa busca desse mapeamento de tudo que vai acontecer na UTI no começo do plantão, ela é importante. Ah, mas aí são coisas que eu não controlo. Não controla, mas você pode perguntar o que é que vai acontecer para você saber, né? Então dá para direcionar Uhum. aí por aí. Eu Ah, gosto e muito de de fazer isso novo, no dia a dia. aí vem a história de que não adianta eu me planejar, fazer o meu plano perfeito, Sozinho. porque não, o meu plano não é sozinho, é daquele paciente, né? Então, acho que é bem por aí. Eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que aproveitar esse espírito de começo de ano, né? Onde está todo mundo muito mais aberto a repensar, a planejar financeiramente a vida amorosa, a vida esportiva, e, enfim, né? E refletir isso na nossa profissão também, né? Nos nossos atendimentos. Acho que a gente também, né? Do mesmo jeito que a gente está super aberto para planejar o cronograma das corridas, para planejar, né? A viagem que a gente vai fazer nas férias, quando as férias chegarem de novo, a gente tem que se abrir para o fato de que esse planejamento ele também precisa acontecer ali nos nossos atendimentos e que talvez a falta dele seja uma das coisas que prejudica a nossa profissão, né? Então, acho que era isso que a gente queria deixar aí nesse primeiro episódio do ano, né? Aproveitem esse clima propício, né? E tragam essa ideia de planejar para dentro dos atendimentos, para dentro da fisioterapia na UTI. Tomara, tomara. É o que desejamos a todos. E é legal para a gente poder compartilhar com vocês também que, assim, o podcast se planeja, nós temos já um planejamento do ano, quais são os nossos ideais, o que, que a gente quer trazer para vocês, como é que a gente vai dividir os assuntos que a gente escolheu para tratar com vocês. Também não é feito de uma maneira aleatória, é feito de uma maneira muito planejada. E quem nos apoia lá na campanha do Apoia-se sabe que a gente tem, então, esse preparo e esse embasamento. A gente compartilha mês a mês o material com os nossos apoiadores, que é o material que a gente usa para o planejamento de cada episódio. Então fiquem à vontade, quem quiser contribuir, a gente tem a nossa campanha, está aparecendo para vocês aqui agora o link, mas é só entrar na descrição do nosso canal que tem lá. Então fica essa dica aí para a gente começar o ano em parceria aí com vocês que nos acompanham e que querem nos apoiar. Eu vou dar uma outra dica, Débora, que eu acho que tem tudo a ver com planejamento, é Perdido em Marte, o filme. É planejamento total, aquele cara que é esquecido na missão espacial lá em Marte, e aí ele se vê só, e ele sabe que para voltar, para buscar ele, vai demorar um negócio de anos. Então ele precisa planejar comida, água, se ele vai plantar lá a batata, quanto tempo a batata nasce, para quantas batatas ele vai ter e tal. Então, assim, a gente não pode conduzir a fisioterapia na UTI ou conduzir a reabilitação dos pacientes críticos como algo que é simplista e que não precisa de planejamento. A gente precisa ter isso de uma maneira muito, muito bem feita e muito minuciosa, porque só assim a gente garante resultados de qualidade. Muito bom. Eu queria dar a dica aqui, né? Não sei, acho que muita gente talvez já tenha visto, mas a minissérie do Senna, né? Não sei se eles estão chamando de minissérie documentário, não sei. Mas enfim, do Senna, tá muito legal, né? Putz, se teve alguém que planejou cada passo, onde queria chegar, desde o que ele precisava fazer da parte física, política, nossa, tudo isso era muito bem planejado ali na cabeça dele antes da execução, né? Eu gosto muito de uma parte que mostra ele assim, quieto,
e ele, é que para quem tá ouvindo não vai ver, mas ele mexendo o dedo assim, ó, e fazendo o formato da pista O e circuito. mentalmente ele né, estudando o circuito, né? Então ele planejava tudo, né? Então acho que fica aí uma sugestão também para assistir agora em janeiro. É uma boa Excelente. pedida. Muito bom, Muito pessoal. Então continuem com a gente, né? Esse ano, como o Sancler falou, estamos aí com o nosso planejamento super em dia, super animados com o nosso planejamento. Tem muita coisa boa para esse ano. E a gente encontra vocês aqui toda semana, então, durante todo 2025, né? Obrigado pela companhia e vamos para mais um ano. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo 2025 para todos.